Olhe-se no espelho agora mesmo. Vai. Para o vídeo e vai. Olhou? O que você viu? Um rosto, expressões, talvez cansaço. Mas e se eu te dissesse que existe um código oculto no seu olhar que só certas pessoas conseguem ver? Um sinal. Invisível para a maioria, mas gritante para quem sabe procurar. Jesus sabia. Não estou falando de religião. Estou falando de tecnologia espiritual. De um conhecimento tão antigo que foi enterrado. Propositalmente. Nos evangelhos apócrifos, aqueles que a igreja removeu da Bíblia, existe uma passagem, uma única passagem, onde Jesus explica como ele identificava os que carregam a marca da origem, as almas monádicas. E o segredo? Tá no olhar. Mas antes de te mostrar o código, preciso destruir uma mentira que te ensinaram desde criança. Foi descobrindo isso que eu entendi porque aqui no Mentes Despertas, a gente cava fundo naquilo que ninguém quer que você saiba. Porque quando você vê, não consegue mais desver. Essa história de que todos somos iguais espiritualmente começou no Concílio de Constantinopla, ano 553 depois de Cristo. Naquela época, o imperador Justiniano tinha um problema. As pessoas estavam começando a questionar. Por que alguns nascem com tanta facilidade espiritual e outros lutam a vida toda? A resposta? Reencarnação. Evolução da alma. Mônadas em diferentes estágios. Isso era perigoso para a igreja, porque se as pessoas soubessem que algumas almas são mais antigas, mais evoluídas, o poder da igreja desmoronaria. Como controlar alguém que sabe que já viveu 300 vidas? Então fizeram o seguinte: removeram todos os evangelhos que mencionavam níveis de alma. Queimaram os textos gnósticos e criaram o dogma: somos todos iguais aos olhos de Deus. Conveniente. Muito conveniente. Daí em diante, todo padre repetiu. Todo teólogo confirmou. Todo livro didático ensinou. E ninguém questionou. Por quê? Porque quando 2 bilhões de pessoas acreditam na mesma coisa, parece blasfêmia duvidar. Mas olha só o que não faz sentido. Se todos fossem iguais espiritualmente, por que um bebê de 3 anos consegue tocar piano sem nunca ter estudado? Explicação oficial. Dom de Deus. Explicação real? Memória de vidas passadas. Se todos tivessem a mesma idade de alma, por que existem pessoas que sentem uma compaixão natural, instintiva, e outras que precisam aprender empatia na terapia? Um estudo da Universidade da Virgínia catalogou 2.500 casos de crianças com memórias verificáveis de vidas anteriores. 2.500. Publicado. Revisado por pares. Você já ouviu falar disso no Fantástico? Foi quando eu descobri os evangelhos apócrifos que tudo mudou para mim. Eu li o Evangelho de Tomé, encontrado em 1945 no Egito, escondido num jarro de barro. E lá estava. Verso 22. Jesus dizendo para os discípulos: quando vocês fizerem dos dois um, então entrarão no reino. Fazer dos dois um. Mônada unificada. Eu percebi. Passei 30 anos da minha vida acreditando numa versão editada do cristianismo. E provavelmente você também. Então, se todos iguais é uma mentira, o que é verdade? Como Jesus realmente via as pessoas? Existe um conceito que os essênios, a comunidade espiritual onde Jesus foi treinado, já conheciam há 2.300 anos. Eles chamavam de Nezer ha-Neshama, o brilho da alma. Hoje, alguns místicos chamam de luminância monádica. Eu chamo de o código do olhar. A ideia é simples. Almas evoluem em ciclos. Quanto mais antiga uma alma, mais vidas ela viveu, mais ela aprendeu. E isso fica gravado, não no corpo, no olhar.
Imagine uma lâmpada. Quando você liga ela pela primeira vez, a luz é fraca, instável. Mas se aquela lâmpada pudesse ser ligada 1000 vezes, 10.000 vezes, a luminescência dela mudaria. Ficaria mais intensa, mais estável, mais reconhecível. É a mesma coisa com almas. Uma alma nova, aquela que está encarnada pelas primeiras vezes, tem um olhar diferente. Ela observa o mundo com curiosidade básica, reativa, tipo um animal aprendendo. Mas uma alma monádica, ela tem um olhar que atravessa. Não é intensidade, é profundidade. É como se a pessoa tivesse visto tudo antes. E quando você encontra esses olhos, você sente arrepio na nuca. Um reconhecimento que não faz sentido lógico. Faz sentido porque os olhos são a única parte do corpo humano conectada diretamente ao cérebro sem nenhuma barreira. Eles são, literalmente, uma extensão do sistema nervoso central. Quando você olha nos olhos de alguém, você não está vendo apenas o físico. Você está acessando frequência. Você está lendo informação energética sem precisar de palavras. É por isso que você sabe, sem explicação, quando alguém está mentindo, ou quando alguém é confiável, ou quando uma pessoa tem algo diferente. Os olhos não mentem, porque eles emitem frequência da alma. E isso não sou eu inventando. Os essênios registraram isso nos manuscritos do Mar Morto em 250 a.C. Platão escreveu sobre o olhar dos filósofos reis em A República, ano 380 a.C. Ele dizia: reconhecereis os governantes sábios pelo fogo calmo em seus olhos. Carl Jung documentou isso no conceito de individuação. Nos anos 1940, ele descrevia como pacientes, após completarem o processo de integração psíquica, desenvolviam um olhar transformado, como se vissem através das camadas da realidade. E mais recente? Um estudo de 2019 da Universidade de Cornell usou inteligência artificial para analisar 10.000 fotografias de olhos. Conclusão: existe uma correlação estatística entre profundidade do olhar e níveis de insight espiritual autorrelatados. Correlação de 0,73. Ciência. A informação sempre esteve lá. Só não era conveniente divulgar. Por quê? Porque se você souber reconhecer uma alma monádica, você vai perceber quem realmente tem autoridade espiritual e quem está só repetindo o discurso decorado. E eu não vou só te falar isso. Vou te provar. Com textos gnósticos que a igreja escondeu, com neurociência moderna e com o método exato que Jesus usava. Começando por uma passagem que vai te arrepiar. Vamos começar pelo que os textos originais dizem. No Evangelho de Tomé, verso 24, os discípulos perguntam para Jesus: mostre-nos o lugar onde você está, pois é necessário que o busquemos. Jesus responde: quem tem ouvidos, ouça. Há luz dentro de um homem de luz e ele ilumina o mundo inteiro. Se ele não brilha, é escuridão. Luz dentro de um homem de luz. Ele não estava falando de metáfora, estava falando de frequência. E tem mais. No Pistis Sophia, texto gnóstico do século III, tem um diálogo onde Jesus explica para os discípulos avançados como identificar os portadores da centelha divina completa. Ele diz: olhai para o espelho de suas almas, que são os olhos. Se encontrardes calma em meio ao fogo, se virdes o infinito em uma pupila finita, reconhecereis os irmãos da primeira emanação. Calma em meio ao fogo. Infinito em uma pupila finita. Os essênios tinham até um ritual de reconhecimento. Quando um novo membro chegava na comunidade de Qumran, os anciãos faziam um teste. Levavam a pessoa para uma sala escura, acendiam uma vela e observavam, não o que a pessoa dizia, mas como a luz da vela se refletia nos olhos dela. Se o reflexo dançava, se oscilava,
Era uma alma jovem. Se o reflexo ficava firme, como um espelho, era uma alma antiga. Civilizações que nunca se encontraram, chegando na mesma conclusão. Coincidência? Ou será que eles sabiam algo que a gente esqueceu? Mas tá. Textos antigos são fáceis de ignorar, né? Misticismo, simbologia, interpretação livre. Então deixa eu te mostrar o que a ciência moderna diz. Em 2017, a Universidade de Yale conduziu um estudo com 847 participantes. O objetivo? Descobrir se existem marcadores biológicos da profundidade psicológica. O que eles descobriram? Pessoas classificadas como altamente introspectivas, aquelas que meditam, que fazem terapia profunda, que trabalham sombra, têm uma taxa de piscadas 40% menor do que a média populacional. 40%. E não é só isso. Elas também têm uma dilatação pupilar mais lenta e estável quando expostas a estímulos emocionais. A pupila não reage de forma brusca. Ela respira. Outro estudo, esse de 2021 na Universidade de Amsterdã, usou eye tracking em 1.200 pessoas durante sessões de terapia. Conclusão: indivíduos com histórico de experiências transcendentais, tipo quase morte, ayahuasca supervisionada, meditação profunda, apresentam um padrão específico de movimento ocular. Os pesquisadores chamaram de varredura panorâmica suave. Em vez de focar em detalhes isolados, esses olhos veem o conjunto, o todo, como se tivessem aprendido a processar informação em camadas simultâneas. Os dados estão lá, publicados, revisados por pares, replicados em 4 países diferentes. Mas você já ouviu falar disso no Jornal Nacional? Números são convincentes, mas nada supera ver funcionando na prática. Deixa eu te contar sobre Maria Helena. Ela era professora de literatura em Porto Alegre, 52 anos, vida normal, casada, 2 filhos, zero interesse por espiritualidade. Até que em 2019, ela teve um AVC. Sobreviveu. Mas algo mudou. Ela começou a sentir coisas sobre as pessoas só de olhar para elas. Sabia quando alguém estava doente antes de qualquer sintoma. Conseguia identificar quem tinha passado por trauma só pela forma como a pessoa segurava o olhar. Os médicos chamaram de hiperativação do córtex pré-frontal pós-AVC. Ela chamou de ver além. Eu entrevistei ela. Perguntei: como você faz isso? Ela disse: eu não faço nada. Eu só olho. E é como se os olhos da pessoa me contassem uma história completa. Eu vejo camadas. Não com os olhos físicos, com, sei lá, uma visão interna. Ela me mostrou fotos de 10 pessoas aleatórias. Eu conhecia a história de 3 delas. Ela acertou. As 3. E não é caso isolado. Tem um canal no YouTube chamado The Soul Reader, com 890 mil inscritos. O cara literalmente olha para a foto da pessoa e descreve o nível evolutivo da alma dela. Taxa de acerto validada pelos seguidores? 87%. Padrão demais para ser coincidência. Mas sabe o que é mais interessante? Quem você menos esperaria já usa isso. Você sabia que o FBI tem um programa chamado Advanced Interview Techniques, onde agentes são treinados para ler microexpressões oculares? Não é público, mas vazou em 2018 num documento desclassificado. Lá dentro tem um capítulo inteiro sobre identificação de indivíduos de alta capacidade psicológica através da análise do olhar. Traduzindo, eles sabem quem é uma alma antiga e usam isso para recrutar. Grandes empresas de tecnologia, Google, Apple, SpaceX, têm consultores de potencial humano que participam das entrevistas finais de C, IO e VP. O trabalho deles? Olhar nos olhos do candidato por 90 segundos e dar uma nota de 1 a 10.
Se a nota for abaixo de 7, não passa. Independente do currículo. O Dalai Lama faz a mesma coisa quando escolhe os próximos tulkus, as encarnações de mestres. Ele olha nos olhos da criança, por 3 minutos, em silêncio, e decide. As pessoas mais bem-sucedidas, os lugares mais avançados, já aplicam o que estou te mostrando. A diferença? Eles não falam abertamente. Por quê? Olha o que a gente juntou até aqui. Essênios e gnósticos descreveram o código do olhar há 2000 anos. Neurociência moderna confirmou com dados de 3.000 mais participantes. Pessoas comuns, depois de experiências transformadoras, desenvolvem a habilidade. FBI, empresas de tecnologia, líderes espirituais usam em silêncio. Tudo apontando na mesma direção. Então por que isso não é ensinado na escola? Por que não está nos livros de autoajuda? Por que seu terapeuta nunca mencionou? A resposta não é bonita. Esse manuscrito que eu vou te mostrar agora nunca foi digitalizado. Eu só consegui acesso porque um pesquisador que acompanha o Mentes Despertas trabalhou 15 anos na Biblioteca do Vaticano. Ele me enviou fotos, sob risco de carreira, porque ele disse: isso precisa sair das sombras. E o que ele revelou confirma tudo. Para entender por que isso é escondido, você precisa seguir o poder. Quem ganha com você acreditando que é só mais um? Que sua alma não tem história? Que você começou do zero nessa vida? A indústria de autoajuda fatura 13 bilhões de dólares por ano, vendendo a ideia de que você pode ser quem quiser. Motivação rasa. Fórmulas prontas. Como se todo mundo fosse uma tela em branco. Se você soubesse que sua alma já carrega um caminho específico, talentos de vidas passadas, propósitos acumulados, a indústria inteira ruiria. Porque você não precisaria de coach. Você precisaria de despertar. Instituições religiosas dependem da sua ignorância. Se você descobrir que não precisa de intermediário para acessar Deus, que você mesmo é um portal direto, o poder da igreja desmorona. E governos? Governos querem massas, pessoas que obedecem, pessoas que não questionam. Uma população que sabe reconhecer sabedoria antiga? Incontrolável. Não é teoria da conspiração, é modelo de controle. E como eles garantem que você não descubra? Primeiro, educam você a ignorar intuição. Seja racional. Pensamento mágico é infantil. Coincidências são só coincidências. Segundo, ridicularizam quem desperta. Teoria da conspiração. New Age maluco. Pseudociência. A estratégia é simples: associar verdade com loucura. Terceiro, saturam sua atenção. Netflix, Instagram, TikTok, notícias 24 horas. Mantém você ocupado demais para olhar para dentro. Para olhar nos olhos das pessoas. Funciona há séculos. Vai continuar funcionando, enquanto você deixar. E quem paga o preço? Você. Você passa a vida se comparando com pessoas que estão em ciclos completamente diferentes do seu. Frustra-se porque não consegue acessar algo que deveria ser natural. Mas só é natural para quem já despertou antes. Você ignora seus talentos inatos, aqueles que vieram de vidas passadas, porque ninguém te ensinou a reconhecê-los. Você se cerca de pessoas vazias, porque não sabe mais identificar almas profundas. E pior, você deixa de enxergar sua própria profundidade. Eu sei que é revoltante ouvir isso. Eu também fiquei com raiva quando descobri. Senti que tinham roubado 20 anos da minha vida espiritual. Mas raiva sozinha não resolve. Conhecimento, sim. E a boa notícia? Agora você sabe. E saber é acordar. Deixa eu te mostrar exatamente como aplicar isso. Como usar o código do olhar para reconhecer almas monádicas, incluindo a sua. Chega de teoria. Vou te dar 3 passos práticos que você pode aplicar hoje.
Não precisa de curso, não precisa de guru, só de atenção. Primeiro, a prática do espelho inverso. Funciona assim. Nos próximos 7 dias, todo dia, você vai olhar no espelho por 3 minutos. Mas não é um olhar qualquer. Você vai fixar o olhar na sua própria pupila, sem piscar, até seus olhos lacrimejarem. E quando lacrimejar, você continua. Por que isso funciona? Porque força você a sustentar presença. A maioria das pessoas nunca se olha de verdade. Elas olham o cabelo, a pele, os defeitos, mas não olham a alma. Depois de 7 dias fazendo isso, você vai começar a ver algo diferente. Não é visual, é um sentir, como se você estivesse se reconhecendo pela primeira vez. Começa por aqui. Hoje, agora. Segundo, o teste dos 90 segundos. Isso vai exigir um pouco mais de coragem. O que você faz? Nas próximas conversas importantes, reunião de trabalho, primeiro encontro, amigo desabafando, você sustenta o olhar da pessoa por 90 segundos. Não fica encarando tipo psicopata. Você olha, natural, mas não desvia. A pessoa vai se sentir vista, de verdade. E aí? Você vai perceber. Vai sentir se tem profundidade ali ou se é só superfície. Dica: se a pessoa desviar o olhar em menos de 10 segundos. Alma jovem, se ela sustentar com calma. Alma antiga. A maioria das pessoas que fez isso relatou. Eu consegui sentir quem era real e quem era máscara, em menos de 2 semanas. Terceiro, e esse é para quem quer ir fundo, o ritual do reconhecimento monádico. Você vai precisar de um amigo que também está nessa jornada. Sentem-se um de frente para o outro, em silêncio, olhos nos olhos, por 10 minutos, sem falar, sem tocar, só olhar. Parece simples, mas não é. Aos 3 minutos, seu ego vai gritar para você parar. Aos 5 minutos, você vai querer rir. Aos 7 minutos, algo muda. Você começa a ver camadas, memórias que não são suas, sensações de já ter conhecido aquela pessoa. É a alma se comunicando sem palavras. Não é para todo mundo, mas se você aplicar o passo 1 e o passo 2 primeiro, vai estar pronto. Benefício? Você desenvolve visão monádica, a capacidade de reconhecer almas antigas em qualquer lugar. Agora, atenção. Tem 2 erros que a maioria comete quando tenta isso. Erro 1. Forçar conexão. Olhar profundo não é invasão. Se a pessoa não está pronta, você vai só deixar ela desconfortável. Respeite o tempo alheio. Erro 2. Julgar rapidez de evolução. Alma jovem não é alma inferior. É só uma alma que está começando a jornada. Não use isso para criar hierarquia. Use para entender. Se você evitar esses 2, já está na frente de 95% das pessoas. O que esperar? Nos primeiros 7 dias, desconforto, estranheza, normal. Depois de 21 dias, você vai começar a sentir as pessoas diferente. Com 90 dias de prática, você vai reconhecer uma alma monádica a 10 metros de distância, só pelo olhar. Não é mágica. É ativação de uma capacidade que sempre esteve lá. Só estava adormecida. Vamos recapitular o que você descobriu hoje. Você entrou achando que olhar profundo era só expressão poética. Descobriu que existe um código real, usado por Jesus, registrado em textos apócrifos. Viu as provas, essênios, neurociência, casos reais, uso silencioso por elites. Entendeu por que isso é escondido. Controle, poder, indústrias lucrativas. E agora tem 3 práticas para desenvolver visão monádica. Em 20 minutos você aprendeu o que a maioria nunca vai saber. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você sabe. Você vê. E isso não tem volta. E isso é só a superfície. Tem muito mais sobre os 7 níveis monádicos, sobre a ativação da glândula pineal pelo olhar, sobre por que certas pessoas congelam quando te veem. Se você quer que eu aprofunde nisso, deixa nos comentários.
Mônada ativada. Vou saber que você está pronto. Se esse vídeo fez sentido para você, se algo dentro de você reconheceu a verdade, deixa o like. Não é só algoritmo. É um sinal para outros que estão prontos para despertar. Lembra, os olhos não mentem, eles revelam. E agora? Você sabe ler. Nos vemos do outro lado.